Agora estamos ao vivo, então, de novo, gente. Conseguimos nos reposicionar com o Globocop para. Cachorro já é. Meu Deus do céu, levanta, levanta, levanta. O desastre nunca começa quando eclode, ele começa muito tempo antes. E ele nunca termina numa data específica. Ele perdura por longos anos na vida de uma comunidade. Em 2024, o Rio Grande do Sul enfrentou a maior enchente de sua história. Mais de 100 mil casas foram destruídas no estado. 183 pessoas morreram. E os impactos se estendem para outras áreas, como infraestrutura, comércio, agricultura e turismo. Eu perdi todas as minhas massas, né, eu fábrica de massas, daí eu perdi tudo, porque a gente tinha um gerador, mas o gerador só conserva, né, não congela. Ali a gente não podia deixar ligado, porque era 2 casas, um pouco aqui, um pouco ali, e ali a vizinha aqui debaixo passou vindo dormir aqui comigo 20 dias também, porque ela não ficava sozinha, a mãe dela foi resgatada pelos socorristas, né, que levaram ela para Silveira, e ela ficou sozinha, daí ela vinha aqui, porque sem luz que eu ia fazer em casa sozinha, né. Não tinha ponte, não tinha nada. Sim, ela não quis ir para o oceano. Não, não quis ir, não quis, ela preferiu ficar, porque ela tinha os bichinhos para cuidar, né. Aqui, na nossa região, nós medimos, mais de 250 milímetros num dia, com taxas instantâneas de 108 milímetros por hora. O volume total acumulado nesses dois períodos de chuva aqui na nossa região ficou entre 600, chegando até a 800 milímetros, mas na Serra Gaúcha nós tivemos pontos que superaram aí 600 milímetros em dia. Ou seja, essa chuva ela foi muito intensa, por conta da estacionalidade de uma tempestade não se mover, que o normal dela é se mover, ou seja, ela vai produzindo muita chuva, mas ela vai se deslocando no espaço, então ela vai mudando a região na qual ela está produzindo essa chuva. Então esses fenômenos foram muito intensos no estado do Rio Grande do Sul. A Quarta Colônia, no centro do Rio Grande do Sul, foi uma das regiões fortemente atingidas pelas chuvas de abril e maio de 2024, e de diversas formas. Aqui, a infiltração da água e a força com que ela chegou destruiu essa propriedade. E esse é só um exemplo do impacto das chuvas na região. Sim, a gente teve um prejuízo meio grande, né, mas o importante é que não foi nenhuma vida, né, foi só coisas. Devagarinho a gente recupera. Sim, sim. A senhora comentou ali do zinco também ali, né, que ficou como foi O aluzinho ficou todo amassado, entortou, ficou que nem assim papel amassado, né, a gente via. E também entortou todas a estrutura, né, entortou, então a gente vai ter que tirar para ser tudo novo, né. Então, tudo é um custo, né, o trator já foi o que deu para aproveitar, foi reformado. As chuvas afetaram de formas diferentes as regiões do estado e suas populações. Aí de um tempo eles vinham pelo cerro trazer para alimentação para nós, né. Aí depois veio o exército que trouxe para todo mundo, foi gente do Mato Grosso também que veio trazer águas e coisas para cá para nós, e o helicóptero da base aérea, né. Veio, sentou aqui de cima da casa aqui, a gente se comunicou com eles lá, e graças a Deus que a gente tinha, porque a gente passou até, não digo fome, né, porque tu sabe que na colônia a gente sai uma vez por mês para ir fazer compras, né. E aí pegou bem no fim do mês, né, no começo do outro mês, e aí, foi brabo. Nós vivemos num país que sim tem desastres, esta percepção ela começa a acontecer depois de 2008 com os desastres de Blumenau, Santa Catarina, no Vale do Itajaí, e aos poucos a gente vai caminhando com uma percepção maior de que o Brasil, além de ter desastres, tem também desastres que têm uma implicação com a desigualdade social, com as vulnerabilidades sociais, ou seja, a gente tem desastres que são compostos por eventos de tempo e de clima extremos e que encontram, né, regiões, pessoas e grupos sociais também vulnerabilizados, o que faz com que esses desastres tenham uma amplitude ainda maior.
O apoio, as doações vindas de todo o país e os milhares de voluntários que se mobilizaram para ajudar foram um marco da reconstrução do Estado. Diversas instituições, entre elas a UFSM, promoveram e continuam realizando ações de ensino, pesquisa e extensão voltadas para o enfrentamento e a prevenção de desastres climáticos. Uma cidade mais verde e resiliente tem como objetivo entender os desastres e preparar o espaço urbano para minimizar danos. Isso acontece por meio de um planejamento de locais mais acessíveis e que dialoguem com o cotidiano das comunidades. Um dos temas que a gente que não ficam de fora, né, de um projeto desses é a mobilidade ativa, né. A gente tem que ter espaços para caminhar, para fazer os seus exercícios, né. A questão da saúde mental, né, porque quando a gente fala em exercício e parque, não é só a saúde física, do condicionamento físico, é a saúde mental também, né. E assim, ó, e esses espaços verdes, essas áreas verdes, né, praças e parques e tal, conforme a dimensão projetual, depois eles vão ganhando, né, eles certamente que eles têm que estar atrelados ou poderão estar atrelados à ideia de reduzir as enchentes, né, então que eu tenho uma praça que está junto dessa próximo da sanga, essa praça não precisa ser aterrado para ter a praça, né, porque a gente não precisa ir na praça no dia que chove. Qual é a mãe que vai deixar o filho ir na pracinha no dia da chuva, ou no dia depois que ainda está molhado, né. Mas então a gente chama de atividades compatíveis, né. Então a praça, o parque são atividades compatíveis com as áreas de preservação dos cursos d'água, né. Então a gente sempre teve as cidades crescendo de cima para baixo, né, e se desenvolvendo de cima para baixo, e relegando as áreas baixas a um segundo momento, então, quem é que vai para a área baixa? Quem não tem onde morar, vai achar lá um lugarzinho para morar, né. Então será que não está na hora da gente inverter essa lógica e começar a pensar de baixo para cima, né, quer dizer, aonde que as pessoas estão e como que nós podemos resolver o problema dessas pessoas e o problema da cidade como um todo. É necessário entender as necessidades dos moradores e como elas se relacionam com o espaço. Esse é um dos objetivos do projeto Sociologia do Alerta. No estado do Rio Grande do Sul, nós temos, uma ocorrência de eventos que vai se destoando do restante do país. Então, ao passo que no Brasil, né, você consegue identificar eventos de ordem climatológica como mais recorrentes nessas últimas décadas, hã, de uns 15 anos para cá, no Rio Grande do Sul, você começa a observar eventos de ordem hidrológica. Vindo para Santa Maria, o que que nós observamos, né, nesse levantamento dos dados do ano passado? Que nós temos certas regiões que são mais afetadas do que outras por esses eventos climáticos. No primeiro momento, bom, né, precisamos de políticas públicas para todas essas regiões atingidas. Nós construímos camadas para fazer essa análise, trazendo os dados do IBGE, do perfil socioeconômico da população residente daquele bairro. Então, o que que, a partir desse cruzamento de informações, nós, por exemplo, identificamos? Que o perfil da população que mora em Camobi e que demanda políticas públicas específicas não é o mesmo perfil da população que, por exemplo, mora no Itararé, Chácara das Flores, quilômetro 3 e Tancredo Neves. Para os atingidos pela enchente, a perda não é apenas material. As águas levam a memória construída ao longo dos anos e os vínculos construídos pelas comunidades. Veja bem, não é suficiente você simplesmente retirar as famílias de um local e alojá-las em outro, quando, por exemplo, você não leva em consideração as redes de sociabilidade, né, enfim, vizinhos, aí entra a questão da memória afetiva, dos laços, com a vizinhança, dos laços familiares. Você não leva em consideração a questão da rede de apoio. Nós estamos falando, geralmente em bairros de periferia. Eu sempre coloco, né, nas as discussões que nós fazemos com a equipe, enfim, o que que é risco afinal? Para uma população
que muitas vezes está numa situação de precariedade social, de baixa renda, que não tem acesso a saneamento básico, que não tem acesso à segurança pública, que não tem acesso à educação, dentre outros fatores. Essas questões também são de risco. Pensar alternativas para um futuro mais sustentável nas cidades e no campo também está relacionado ao fornecimento de informações seguras para a população. Esse é um dos objetivos da UFSM e da Estação Meteorológica no campus de Cachoeira do Sul. E ela faz aquisição de dados, horários de temperatura, umidade relativa, chuva e velocidade do vento. Então, essas informações a gente tem acesso em tempo real com um aplicativo da própria empresa, e de posse dessas informações, então a gente pode gerar boletins informativos que são de interesses da comunidade como um todo. As informações adquiridas na estação são compartilhadas por meio de boletins. Porque é o clima que vai estar explicando a variabilidade da produção das culturas, o bem-estar dos animais de produção. Então, é uma instrumentação fundamental e necessária para essa área do conhecimento. A UFSM também conta com um radar meteorológico no campus de Santa Maria, capaz de fornecer dados sobre chuvas e tempestades até 100 quilômetros de seu ponto base. E a importância da educação ambiental começa na escola. É o caso do projeto Pacomer, que estimula a alimentação saudável e o cultivo da terra. O foco do projeto teve à frente de fazer um site, tá, que fazia um mapeamento dos produtores locais, aqui de Cachoeira do Sul, ou locais de comercialização com poucos atravessadores, com o intuito de aproximar as pessoas dos produtores e promover o comércio local, né, de produtos da terra principalmente, né, ou produtos minimamente processados. É saudável para a economia, para as pessoas, né, e para o meio ambiente. Eu digo, se a tua alimentação é saudável, ela tem um impacto melhor no meio ambiente. Então, quanto mais saudável tu come, melhor o teu impacto. Então, tem assim, comer local, tu tem tem menos impacto ambiental do transporte, né? Comer produto natural, tu vai ter menor impacto. Tu descasca uma banana, tu tá descascando orgânico. Agora, tu abrir um pacote de bolacha, teve transporte, tem o resíduo do pacote que mantém, então, tá tudo integrado. E nesse entra a questão da economia circular, local também, que ali na pequena escala tem um impacto positivo muito grande. Então nós fizemos um plantio escalonado, nós temos uma colheita também escalonada. Então o FSM veio e contribuiu bastante nesse sentido, né. E a parceria nasceu justo nesse encontro, onde tinha trabalhos da FSM, tinha o trabalho da escola, disse: "Não, é a oportunidade de solicitar ajuda ali". Para quem vivenciou o projeto na escola, poder apoiá-lo também na graduação é gratificante. Quando eu estudava aqui, a gente não tinha acesso a esse local aqui. Na verdade, aqui ficava a pracinha, então só os pequenos poderiam vir. A gente eu nem sabia da dimensão que era, né. Então agora poder voltar aqui com esse projeto, incentivar essa troca de conhecimento, acredito que é muito importante, assim, é bem gratificante poder voltar e ver que o que se tornou, né, porque a pracinha estava abandonada já há um tempo, não tem mais as anos iniciais aqui na escola agora também, né. Então, poder utilizar esse espaço que estava parado para promover algo que é benéfico para a escola e para os alunos também, é bem gratificante, assim, porque a gente consegue notar nos alunos, algo que faltava em nós, né, naquela época, a interação deles, até para eu acredito que eles conseguem, colocar conteúdos de sala de aula aqui, de uma maneira mais leve, mais do dia a dia mesmo, e ainda incentiva, né, uma alimentação mais saudável, mostra como é que aquilo chega na mesa, né, de fato, a gente tem um pouco mais de cuidado, de apreço daí também. Momentos de reconstrução demandam novas políticas públicas e ações governamentais. E quando essas iniciativas dialogam com as pesquisas feitas nas universidades, todos ganham. A gente vivenciou aqui no Rio Grande do Sul um fenômeno em que os próprios governos passaram a chamar especialistas de fora para, né, estudar a recuperação de toda essa área atingida, enquanto nós temos centenas de cientistas locais que
têm um expertise muito grande, né, nesses diferentes assuntos e tiveram que se impor, tiveram que criar um grupo. Inclusive, nós criamos uma rede de emergência climática no Rio Grande do Sul, reunindo mais de 100 cientistas, buscando justamente que essas pessoas tivessem alguma força junto à mídia, junto à imprensa e junto aos governos, para que esse conhecimento gerado dentro das universidades pudesse também ser acessado nos momentos práticos aí de recuperação do estado, né. Durante uma situação de calamidade, é difícil pensar o futuro, porque o presente já demanda muito das pessoas atingidas, mas esse não foi um acontecimento isolado. Ou seja, se você pegar os jornais dos últimos anos e fizer uma análise das matérias, você vai ver aí toda estação quente, 2, 3, 4, 5, 6, 10 cidades atingidas por tempestades de maneira grave, de maneira pulverizada, que não chama muita atenção da grande mídia, né, como aconteceu agora. Ou seja, as pessoas estão lidando com esses fenômenos de maneira particular, né, há muitos anos. Esse cenário de tempestade se desenvolvendo de maneira mais eficiente é uma coisa concreta, já que nós estamos observando agora. Ou seja, nós vamos ter que lidar com isso de maneira muito séria e rápida, porque os fenômenos vão continuar acontecendo. E a nossa infraestrutura no Rio Grande do Sul está extremamente fragilizada nesse momento. A expectativa de recuperação aí é um intervalo de 5 a 10 anos, né, para a recuperação, que se pensa em recuperação plena da economia e das malhas de infraestrutura. Mas a gente tem que pensar que nesse período as tempestades vão acontecer de novo e outros pontos vão ser danificados. Ou seja, a sociedade precisa enfrentar esse problema de maneira mais técnica, né? Não vou dizer mais séria, porque todo mundo já entendeu, mas de maneira mais técnica. Os quadros de pessoal que trabalham com infraestrutura, eles precisam ser qualificados dentro do problema de mudanças climáticas. Os serviços estaduais de monitoramento de tempo e clima, eles precisam existir, não só aqui, mas no Brasil todo. A gente tinha como um dos diagnósticos, né, acerca da comunicação ambiental e da educação ambiental, a distância que a população tem desse tipo de problemas. E à medida em que as populações vão vivenciando, experienciando desastres, esses assuntos vão se tornando mais próximos e esses temas vão se tornando mais viáveis, vamos dizer assim, dentro do cotidiano. Então, as escolas, os professores, hoje, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós temos uma maior sensibilização para que haja esse tipo de educação ambiental. Infelizmente, a partir da experiência de um desastre, né? Então, realmente são questões que nós precisamos também amadurecer e sistematizar e principalmente conectar com as realidades locais. Ainda assim, hoje, depois das enchentes aqui no estado, encontramos esperança e vontade de construir um futuro mais sustentável. Medo assim a gente não tem, a gente só fica triste, né, que teve pessoas que tiveram mais perdas, né, que nem o vizinho que perdeu a casa, né. Então a gente fica sentido por isso. A gente aqui tá tudo bem, vai reconstruindo aos poucos, né, conforme dá o tempo, né, a gente vai fazendo de novo.